Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. O primeiro programa de Justiça e Paz de 2025. Começando esse programa, então, eu inicio a saudação deste ano que vem para nós com um voto de muita esperança e muita paz. E neste primeiro programa do ano, eu quero lembrar a todos que este programa na Rádio Nova Aliança completou 6 anos no último dia 29 de dezembro. É uma alegria para nós da Comissão Justiça e Paz de Brasília estarmos há 6 anos conversando com vocês pelas ondas do rádio, através da Nova Aliança 103.3 FM. Afinal de contas, 6 anos não são 6 dias, né, pessoal? É muito tempo. E Deus queira que sejam mais e mais anos ainda. O pessoal que sempre carregou esse programa, sempre levou à frente a nossa gratidão, toda a equipe da rádio, todo o staff que nos permite estarmos juntos do público católico daqui de Brasília, especialmente o público católico. A gente sabe que tem outras pessoas também que nos ouvem sempre aos domingos, às 20 horas, logo um pouco antes do programa de Dom Paulo César, que é o programa da sequência. E também pessoal que nos acompanha pelo YouTube, o Facebook, na internet, no @CJP Brasília, que é o nosso perfil oficial, que viaja pelas ondas da internet, acompanhando os internautas. Esse programa da internet tem menos tempo, mas é um programa também que temos um público fiel, um público cativo. E hoje eu estou aqui para inaugurar o ano de 2025 com o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é um membro mais que honorário da nossa Comissão Justiça e Paz. É um dos que estavam já lá na década de 80 na Comissão Justiça e Paz e que integra a nossa composição atual para falar do Dia Mundial da Paz, da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para o Dia Mundial da Paz, que foi divulgada em 1º de janeiro de 2025. Seja bem-vindo, Zé Geraldo. E Ana Paula, nossa presidenta, primeiro programa do ano, né? 6 anos, com mais 34, a gente também entra no jubileu. Estamos caminhando, sempre caminhando com grandes objetivos. Quais são os seus objetivos para 2025? Eu falei 2024, no Não, 1º de janeiro de 2025. 2025. Fiquei até na 2025. dúvida agora. Eu estava com vontade que 2024 acabasse, mas de repente dá aquela nostalgia, né? E a gente fala sem querer a data errado. Então, 1º de janeiro de 2025 foi essa mensagem do Dia Mundial da Paz, é uma tradicional mensagem do Papa Francisco para o 1º de janeiro. Zé Geraldo, seja bem-vindo a esse ano de 2025. Estamos sempre caminhando para o jubileu. Aliás, 2025 é um ano super importante, porque o Papa Francisco, ele justamente inaugurou o jubileu, não é? Em Roma, em 2025. Em 24 de dezembro de 2024 até o dia 6 de janeiro de 2026, Hum, estará ocorrendo o jubileu, né? E foi feita uma cerimônia às 19 horas com a abertura da Basílica de Porta. São Pedro, das portas jubilares, né? É muito É, importante que as pessoas saibam que as portas jubilares, a tradição do jubileu, é uma tradição muito antiga na igreja. É uma tradição muito antiga na igreja. E que se comemora, vamos dizer assim, o jubileu como um ano ritualístico no sentido de exercitar o perdão, exercitar a reconciliação com Deus. Veja o quão simbólico este ano que nós estamos inaugurando e esta mensagem também do Papa Francisco, cujo tema principal, a frase inicial é: perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz. Olha que tema maravilhoso. Seja bem-vindo, Zé Geraldo. Então, e ele,
na mensagem de ontem, né, que para o Dia Mundial da Paz, a 58ª, né, ele o faz dizendo que neste ano de 2025, também a sua mensagem se inscreve nas celebrações do jubileu. Talvez fosse bom, Ana, nós retirarmos não só da mensagem, mas do princípio jubilar o seu significado. E por que que ele encarna tão fortemente neste ano o alcance do desarmar corações? Olha o jogo de palavras, mas com muita sutileza, né? O desarmar os corações no sentido de expressar um dos fundamentos da dupla religiosidade que está inscrita no princípio do jubileu, que é a religiosidade judaica precedente do cristianismo, né? E o cristianismo que bebeu nessa tradição pelos apóstolos, mas também pelos profetas, né? O sentido emancipatório do jubileu, que é, na tradição, exatamente e por isso a palavra o chamamento, né? O perdoar as ofensas significa, na linguagem pontifícia, na linguagem, por exemplo, de São João Paulo II, né, confrontar as estruturas de pecado que formam, né, os limites da nossa emancipação. E o que que ele chama de estruturas de pecado? Aquelas que provocam injustiça, reduzem a dignidade do humano, né, criam desarmonias, especialmente porque elas são carregadas do oposto do princípio da paz, que é a opressão, né? Subordinar, reduzir a liberdade, escravizar, né? E também o que é um tema forte da mensagem, né? O domínio mais perverso, que é o domínio de uma escravidão que não é visível, porque ela é simbólica, mas ela produz resultados dramáticos, que é a escravidão do endividamento. O jubileu, na tradição judaica, depois cristã, está no Padre Nosso, é É? o momento em que, a cada 49 anos, né, se perdoavam as dívidas. Por isso que eu digo que está no Padre Nosso, porque se a gente abrir o Evangelho e encontrar lá o texto de Mateus, que ensina a oração fundante do cristianismo, né? O Pai Nosso, né? Lá na redação original está: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Porque era o momento em que se libertava o jugo financeiro, o jugo do, vamos dizer assim, do aprisionamento que o Papa, na mensagem, chama de fictício, porque ele é falacioso, ele, a pretexto de construir um vínculo jurídico de subordinação, ele insere um princípio de domínio, um princípio que se torna político de domínio, né? E, então, o jubileu implicava liberar das dívidas e também libertar os escravos. Boa parte deles, na cultura romano-judaica, era a escravização pela dívida, né? O Papa, é importante a gente relembrar um pouco a história do jubileu, né? Porque ela remonta desde da tradição judaica, né? E os antigos hebreus anunciavam o jubileu como um ano santo. Então, nesse período, a lei de Moisés prescrevia que a terra regressasse ao antigo proprietário, os escravos readquirissem a liberdade. Era um ano em que geralmente acontecia a cada 50 anos. Na era cristã,
o primeiro jubileu data de 1300 e foi estabelecido como um intervalo a cada 100 anos. Mas o Papa Clemente VI, em 1342, recebeu uma petição para que fosse reduzido para 50 anos, Como era na de- origem. como era na origem, né? Algumas vezes já foram modificadas essas datas, né? Como agora é 25 anos, depois, em algum momento foi 33 anos, como uma referência ao número de anos da história de Cristo, né? Mas depois se estabeleceu o período de 25 anos, né? E é muito interessante que em 2015 teve um jubileu também, com uma bula papal, que falava sobre misericórdia, como 50 anos do aniversário do fim do Concílio Vaticano II. E esse foi um jubileu dedicado à misericórdia. Por que isso? Porque existe uma antecipação justamente do momento que acontece agora, né? Desse momento em que o Papa nos conclama a libertar o mundo da opressão com as nossas próprias atitudes, aquilo que está ao nosso alcance, ao que defendemos enquanto cristãos, enquanto pessoas ativas, né, na sociedade. Que tipo de sociedade nós defendemos? E aí o Papa traz uma reflexão de restabelecimento da justiça divina. E nesse sentido também a libertação dos pobres, o uso da terra, a posse dos bens, a relação com o próximo, todo esse contexto de reflexão, inclusive das guerras que estão acontecendo agora, das chacinas, das injustiças. O Papa traz isso na mensagem papal de uma atualidade imensa para a reflexão de nós cristãos, né? Exato. E a mensagem interliga, no seu contexto, três fundamentos principais que estão articulados por essa perspectiva, vamos dizer assim, de uma transformação cultural e estrutural que nos liberte e nos emancipe, né? A primeira é a referência ao respeito a toda a vida como existência, a vida gerada, a vida que desde a concepção e por toda a transição da experiência se realize com dignidade, quer dizer, não é só a vida vegetativa no sentido de que se submeta à miséria e o abandono, mas que tenha apoio e tenha solidariedade para que ela seja abastecida de dons no sentido da dignidade do trabalho, do respeito às condições materiais da existência, que o Papa Francisco tem atualizado sobre o fundamento dos três T's, né? Nenhum trabalhador sem salário, né? Nenhuma família sem moradia, né? Nenhum produtor de bens de subsistência, de alimentação saudável, sem terra para cultivar, né? Então, a vida nesse sentido pleno, e por isso que ele. Você me permite ler um trecho da mensagem, Com Ana? certeza. Cada um de nós deve sentir-se, de alguma forma, responsável pela devastação a que a nossa casa comum está sujeita, a começar pelas ações que, mesmo indiretamente, alimentam os conflitos que assolam a humanidade. Assim, fomentam-se e entrelaçam-se os desafios sistêmicos, distintos, mas interligados, que afligem o nosso planeta. Refiro-me, em particular, às desigualdades de todos os tipos, ao tratamento desumano dispensado aos migrantes, à degradação ambiental, à confusão gerada intencionalmente pela desinformação, à rejeição de qualquer tipo de diálogo e ao financiamento ostensivo da indústria militar. Todos estes são fatores de uma ameaça real à existência de toda a humanidade. No início desse ano, portanto, queremos escutar esse grito da humanidade para nos sentirmos chamados, todos nós, juntos e de modo pessoal,
a quebrar as correntes da injustiça para proclamar a justiça de Deus. Alguns atos esporádicos de filantropia não serão suficientes. Em vez disso, são necessárias transformações culturais e estruturais para que possa haver também uma mudança duradoura. Então, é a abundância da existência, não é a prosperidade que é material, não é o acesso aos bens suntuários, à ostentação, é a partilha e é a dignidade. Isso requer equivalência no acesso à terra, teto, trabalho. A riqueza que é produzida socialmente e que deve ser revertida no sentido do bem comum, e não para a devastação do ambiente, não para fazer sucumbir a humanidade, não para ser aparelhada no uso deletério, no uso letal do armamentismo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Você deve voltar a isso, porque é o seu tema. O segundo, o segundo ponto é o que diz respeito a uma consequência que falávamos antes, própria do jubileu. É que nessas estruturas de pecado, a expressão é de São Paulo, João Paulo Ao II, segundo. né? Nessas estruturas de pecado, que é a ganância, que é a acumulação egoísta, né? Que é a mercadorização da vida, né? Que é a subjugação dos valores às modas, né? Ah, nessa configuração, a dívida é um artificialismo do domínio, quer dizer, ela serve de pretexto para subjugar povos, nações, e por isso ele pede que as expressões de potência do mundo reduzam ou eliminem as dívidas dos povos que, sem isso, vão sofrer aquela devastação, né? E olha que ele fez esse anúncio recente, antes mesmo do momento da mensagem, que foi quando ele se reuniu, né, com lideranças do mundo, né? E especialmente quando fez um discurso no encontro sobre a crise global do Sul pela dívida, pelo endividamento. A crise, Sul somos nós, o Sul planetário, né? Os países pobres, né? E o terceiro são as metas que ele propõe que se realizem para conjugar a paz, né, Ana Paula? Zé Geraldo, não é à toa que assim esse programa é importante que seja feito contigo e comigo nesse programa especial de Justiça e Paz, o primeiro do ano. Porque faz tempo que a gente vem falando sobre isso e você retoma essa memória do terra, teto e trabalho, da dignidade, a gente percebe a consistência com que o Papa Francisco vem tratando desses temas como um ponto fundamental do seu pontificado. E ele retoma o que São João Paulo II, no jubileu do ano 2000, propôs em relação aos países do sul global, né? Eu vou ler aqui porque é uma citação de São João Paulo II. Consistente redução, se não mesmo no perdão total da dívida internacional que pesa sobre o destino de muitas nações. E aí o Papa Francisco traz uma relação também com a dívida ecológica. E quando a gente pensa no tema da campanha da fraternidade de 2025, que é fraternidade e ecologia integral, onde vai trazer uma memória de São Francisco de Assis, que permeia todo o papado de Francisco desde o nome, né, o primeiro Papa Francisco, agora, como também o Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom, falando da terra, falando da criação, falando justamente dessa interrelação. E na sua mensagem pela paz, o Papa Francisco faz a conexão com todos esses processos, desde o foco da subjugação mesmo, como você colocou, Zé Geraldo, pela dívida, né, o processo político de domínio dos povos, até a questão ecológica e a questão da
construção da paz de fato, por meio da mudança do paradigma. E, Ana Paula, que coincidência, que não é uma coincidência, né? Por conta de uma manifestação de novembro, né? É do Papa Francisco, mas pela voz do cardeal Parolin, que é o secretário de Estado, né? Ele se dirigiu a esse evento com personalidades da vida política global, né? E trouxe essa questão da dívida como uma preocupação que implica, e já também na perspectiva do ano jubilar, né? Para colocar a dívida como uma questão de justiça. E nós fizemos um artigo, Ana Paula, na nossa coluna de Justiça e Paz, no jornal Brasil Popular, antecipando essa discussão que veio para a mensagem do Papa, né? Claro que nós não inventamos, nós repercutimos o que antes ele havia formulado num discurso e por seu porta-voz, o cardeal Parolin, né? Mas o Papa dizia que devem ser, isso está no nosso artigo, devem ser feitos esforços em particular para encontrar soluções que não prejudiquem ainda mais a capacidade de desenvolvimento e adaptação de muitos países já sobrecarregados com dívidas econômicas debilitantes, pois, na verdade, o que você dizia há pouco, dívida ecológica e dívida externa são dois lados da mesma moeda hipotecando o futuro. Hipotecando o futuro, né? E aí ele pede que o desenvolvimento não seja reduzido à desigualdade. Também no nosso artigo, a gente fez uma ligação entre essa fala do Papa e a agenda social que se colocou por ocasião da cúpula do G20. É curioso porque as coisas se interligam, né? Nós tivemos aí o último ano, 2024 todo, nós tivemos o curso de ensino social da igreja. Então, talvez o nosso olhar já estivesse embebido por esse processo, quando colocamos as lentes sobre a cúpula do G20, sobre o questionamento da dívida, sobre a prospecção em relação à campanha da fraternidade, temas que são necessários para a nossa sociedade discutir. E o Papa vem e O conecta tema da tudo campanha isso. da fraternidade para 2026 vai ser a moradia, né? Então somos, vamos dizer assim, a gente está dentro dessa reflexão, nos apoiando também num processo de escutar a sociedade brasileira, muito no espírito do sínodo também. É impressionante como as coisas se conectam e como os temas nós ouvimos, pensamos, refletimos, discutimos e trazemos. Estudamos, lemos os documentos, seguimos o magistério a partir do Papa, dos nossos bispos que desdobram, na esperança, né, de que as paróquias e até os púlpitos, né, Sim, se encarne desse valor de alta espiritualidade, né, porque o espírito se vivifica na possibilidade de uma vida com dignidade, uma vida verdadeiramente humana, porque sem as condições alimentares, os direitos elementares não se desenvolvem, né? é isso para a gente tem uma clareza, vamos dizer assim, cada vez maior e reforçada, né? A gente está caminhando para o final do nosso programa, Zé Geraldo, e eu queria, assim, ler a parte bem final da mensagem, porque existe uma retomada da própria oração do Pai Nosso que você colocou, e É, um voto que é tão, assim, próximo aos nossos lemas da Comissão Justiça e Paz, que acho que estamos muito propícios para iniciar 2025 refletindo justamente sobre a importância de nós mantermos essas discussões, de estarmos juntos trilhando esse ano jubilar. Eu achei muito simbólico também que eu tenho que comentar, o Papa abriu uma das portas jubilares na principal prisão de Roma.
isso tem um simbolismo muito forte. Por quê? Porque a Porta Santa, né? Ele na capela, dentro da maior prisão da Itália, né? É uma iniciativa inédita, porque é importante contextualizar, né? Nessa ideia do jubileu, essas portas que são abertas, são portas de reconciliação e perdão, tem um simbólico da nossa busca por essa reconciliação. E a tradição da igreja diz que ao atravessar esta porta, você recebe uma indulgência, que seria justamente esse reflexo na sua alma e no seu propósito espiritual de construção desse perdão. E aí o Papa abre esta porta na maior prisão de Roma, dentro da maior cadeia da Itália. As outras quatro portas santas ficam nas basílicas de Roma. Então veja como é simbólico para que haja realmente a busca pela conversão. E o final da mensagem é justamente se integrando com todos esses processos, que eu vou tomar a liberdade de ler para você encerrar o programa, Zé Geraldo. Perdoa-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E neste círculo de perdão, concede-nos a tua paz, aquela paz que só tu podes dar para aqueles que deixam o seu coração desarmado, para aqueles que com esperança querem perdoar as dívidas de seus irmãos, para aqueles que confessam sem medo que são vossos devedores, para aqueles que não ficam surdos aos gritos dos mais pobres. E aí eu peço que você encerre o programa, Zé Geraldo, fazendo seu comentário final, e desde já desejando aos ouvintes deste programa da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, que seja um ano muito abençoado. Já começamos o ano com um ensinamento de alto valor pedagógico, mas também é, enternecedor. Por exemplo, eu percebo a sua emoção em fazer a oração, né? E felizes somos nós que temos esse acervo maravilhoso de documentos de orientação, de reflexão sobre o mundo, de orientação para o sentido da nossa proclamação de fé, da nossa capacidade de exaltar a dignidade da vida como possibilidade de ascensão, né? Então, eu já vejo que a sua emoção é o fecho do programa. Mas duas observações. O Papa, na oração, recupera o sentido original das dívidas para inseri-la na perspectiva do perdão das ofensas, porque uma estrutura pecaminosa é ofensiva, ela ofende a dignidade. E ela se torna uma síntese de todas as dívidas pecuniárias, e as dívidas éticas, aquelas que representam armar o coração de egoísmo que fecha a nossa capacidade comunitária na relação com o próximo. E por isso que eu queria fechar lendo o Papa, que é o item 14 da mensagem, desarmar o coração. É um gesto que compromete a todos, do primeiro ao último, do pequeno ao grande, do rico ao pobre. Por vezes, é suficiente algo como um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito e a prisão e abrir a porta. Prisão na qual esteve São Paulo, na qual esteve São Pedro. Com esses pequenos grandes gestos, aproximamos-nos da meta da paz. E lá chegaremos mais depressa, quanto mais, ao longo do caminho, ao lado dos nossos irmãos e irmãs reencontrados, descobrimos que já mudamos em relação ao nosso ponto de partida. Com efeito, a paz.
não é apenas o fim da guerra, mas o início de um mundo novo, um mundo no qual nos descobrimos diferentes, mais unidos e mais irmãos do que poderíamos imaginar, né? É por isso que as nossas homilias e as nossas celebrações terminam, ide em paz, né? Que o Senhor vos acompanhe, não é não? Pois a gente tem que estar sempre reforçando esse sentimento de que o Senhor nos acompanha durante todo o caminho, né? E isso deveria ser para o cristão a maior alegria possível, porque nunca lhe faltará amparo. Então, com essa mensagem maravilhosa de inauguração do ano de 2025, nós encerramos este programa de Justiça e Paz, o primeiro do ano. Esperamos caminhar com vocês ao longo de 2025, vocês, nossos amigos da Rádio Nova Aliança 103.3 FM e também dos canais do YouTube e do Facebook no @CJP Brasília. Caminhar ao longo de 2025 construindo cada vez mais os caminhos da justiça e da paz. Vocês ficam agora com a mensagem que a nossa querida Simone Furquim preparou para este domingo e que essa nossa semana que inicia, parece que o mês de janeiro só inicia de fato na semana seguinte aos festejos, né? Porque tudo volta à normalidade. Então, que nós tenhamos o coração cheio de alegria e de paz para iniciar este 2025, os nossos afazeres e plantemos sementes para que esse ano seja um ano maravilhoso, um ano repleto de justiça e paz. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é João capítulo 1, 35 a 42. Para o autor do texto, a vida pública de Jesus se inicia em um contexto em que as pessoas estão buscando a palavra sabedoria para preencher e dar significado à sua vida. E quando encontra, passa a seguir e permanecer neste segmento de Jesus, o Cristo. Mas este segmento deve ter sentido quando essas pessoas também passam a anunciar ou compartilhar desta boa nova. É disso que este pequeno trecho que dá início ao Evangelho de João nos ensina. É um contexto de chamamento para o seguimento de Jesus. O texto começa falando de João Batista, que era liderança de um movimento, pois possuía discípulos. João Batista é o profeta que, desde o ventre de sua mãe, reconhece o Cristo. Aqui no texto, ele vê o Nazareno passando e o apresenta para seus discípulos, André e a outro não identificado. Apresenta-o como o Cordeiro de Deus. O evangelista João dá-nos a entender que naquele tempo as pessoas procuravam ansiosamente pelo Cristo, pelo Messias ou ungido. Que procurais? Pergunta Jesus a esses dois discípulos do Batista. Eles respondem, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus então os convida a segui-lo. Vinde ver. André e o outro discípulo, ouvindo Jesus e conhecendo sua morada, o reconheceram como Cristo. Reconheceram que Jesus possuía propriedade para dizer e viver a palavra sabedoria, a palavra de Deus, conforme aprenderam nos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Os termos procurar, encontrar, são típicos do livro Sapienciais, conforme o livro de Sabedorias, no capítulo 6. Quem procura sabedoria a encontra, pois ela está naquele que a procura. Por isso, os dois discípulos seguiram Jesus e permaneceram com ele quando descobriram quem ele era. Seguir, encontrar, permanecer. Estes verbos se repetem ao longo do texto. É para servir de lição, ou seja, encontrar Jesus exige permanecer unido a Ele em seu seguimento.
O seguimento exige colocar-se a serviço, assim como Jesus se colocou durante sua vida pública. Os primeiros discípulos, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento, procuravam ansiosamente a sabedoria encarnada, o Messias. E agora a comunidade cristã, representada pelos discípulos, é que encontra a sabedoria e então permanece com ela. E exultante exclama: encontramos o Messias, encontramos o Cristo. A comunidade cristã do Evangelho de João está exultante porque encontrou a palavra encarnada em sua realidade. Anuncia alegremente o Evangelho. Que neste ano que se inicia, possamos buscar a palavra sabedoria que está encarnada em nosso meio. Possamos seguir e permanecer fiel ao projeto de Deus em nossa realidade. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e